Olá, chuchuzos, tudo bem com vocês? Eu estou com uma cara estranha, uma cara assim um pouco brilhante hoje. Sabe por quê? Taquei iluminador na cara inteira! Porque hoje é o especial sobre iluminadores e pigmentos. Pigmentos iluminados. Por que eles brilham? De onde vêm? Como eles se reproduzem? O que comem? Hoje em Ciência Bonita. O fato é que o ser humano gosta de coisinha que brilha. Não é à toa que pedras preciosas e minerais preciosos são brilhantes. E a gente tenta usar isso no nosso corpo e nas nossas vestimentas já há muito tempo. As primeiras coisinhas brilhantes que a gente usava provavelmente eram pérolas e conchinhas nacaradas, sabe? Aquelas conchinhas que tem aquele revestimento brilhante. Pois é, a gente sempre usou isso porque a gente sempre adorou um brilho, né, Mickey? Em 1656, um francês fabricante de rosários conseguiu pela primeira vez separar essa propriedade luminosa em uma substância. Ele conseguiu isolar o brilho das escamas dos peixes em uma suspensão, um líquido, né? E ele banhava algumas pérolas, não eram pérolas, coisinhas redondas que ele queria transformar em pérolas nessa suspensão. E isso transformava essas bolinhas que ele colocava lá em pérolas falsas. Pois bem, esse francês conseguiu criar as pérolas artificiais. Porém, ele não sabia explicar como isso acontecia. Levou mais de 250 anos para que a gente entendesse o que era essa substância brilhante das escamas dos peixes. Essa substância se chama guanina. E é ela que tem esse efeito perolado. Tá, mas o que faz os pigmentos serem brilhantes? São as reflexões ópticas que batem, a luz vai bater nessa substância e vai refletir de alguma forma diferente. Nos pigmentos foscos, que não tem brilho ou tem pouco brilho, acontece um efeito de dispersão ou mesmo de absorção da luz. Como vocês podem ver aí na figurinha, a luz bate e reflete, quer dizer, ela volta, essas setinhas aí são a luz voltando, ok? Pra tudo que é lado, é uma coisa meio bagunçada, então ela não parece brilhar aos nossos olhos. Já nos pigmentos metálicos ou perolizados, essa luz vai incidir, vai bater e vai voltar tudo arrumadinho, essas setinhas estão em ordem. E isso reflete a luz e nos parece brilhantes. Nos pigmentos metálicos, esse efeito é criado exatamente por pequenas partículas de algum metal, alumínio, cobre ou alguma coisa que está ali naquela substância, que vai agir como pequenos espelhos. Então, quando a luz bate, ela reflete. Os pigmentos perolados têm várias camadas de absorção e refração de luz. Então, ele é um pouco mais complicado de se fazer artificialmente. Hoje em dia, grande parte dos pigmentos brilhantes é feito de mica, revestido com óxidos metálicos. Eu estava dando uma olhadinha nas minhas maquiagens e a maioria deles realmente tem mica na composição. Vocês podem dar uma olhadinha aí. Eu não vi de todos, mas a maioria realmente tem mica na composição, porque é algo inértil, né? É uma substância segura, então eles usam bastante na indústria de cosméticos e maquiagem. Esses pigmentos à base de mica representam 90% do mercado mundial, então é muita mica. E ela faz desde pigmentos metálicos, pigmentos perolizados, até os efeitos de color travel, sabe? Quando você olha de um lado tem um brilho meio azulado, às vezes, aí você olha de outro tem um brilho mais dourado. Essa diferença de onde você olha, esse pigmento muda de cor. Isso se chama color travel e tem propriedades ópticas bem interessantes. A pérola natural até hoje não conseguiu se imitar o seu brilho exatamente. Ela é feita na ostra, né, como vocês sabem, e então tá caindo em desuso pela sua origem animal, pela exploração do oceano, esse tipo de coisa. E ela é, sim, revestida de guanina, né, que é esse pigmento que os peixes, coisas brilhantes, têm no mar. E ela tem a propriedade de... As partículas da pérola real, da pérola natural, têm um tamanho de plaqueta de 0,05 micrômetros por 1
até 10 micrômetros, então é bem pequenininho. Outra substância que vocês vão encontrar bastante em cosméticos é o oxicloreto de bismuto. Ele é mais usado em soluções líquidas, né, esmalte, coisas assim. Ele tem um brilho bem legal, só que ele não tem uma estabilidade muito legal. Ele tende a baixar, sabe quando fica no fundinho, assim, que você tem que chacoalhar para sair o brilho? Esse é o oxicloreto de bismuto. Ele tende a sedimentar muito rápido e tem uma baixa fotossensibilidade. Isso significa que com a incidência de luz, ele não mantém as suas propriedades. A mica, como eu disse pra vocês, é muito usada em pigmentos e até fillers de cosméticos. Fillers são as coisas que se coloca pra dar corpo, sabe? E ela vai depender, né, do tamanho da partícula, vai ser a qualidade dela. E apesar de ser bastante comum no mundo todo, são poucas as jazidas de mica que são adequadas para uso em cosméticos. O aspecto, né, do pigmento final vai depender da distribuição do tamanho de partícula das plaquetas de mica, que tem a espessura de 300 a 600 nanômetros, e as faixas de diâmetro também algumas específicas aí variando de 5 a 120 micrômetros. A mica também pode ser revestida de dióxido de titânio, porém está caindo um pouco em desuso também por questões ambientais, porque nesse processo é necessário o uso de ácido sulfúrico, que não é uma coisa muito legal, né? E ela também não é muito bom, assim, vai funcionar com a mica de tamanho de partículas grandes, mas não cobre tão bem assim as partículas pequenas. Para criar os pigmentos com dióxido de titânio em cores diferentes, que não seja o branco perolado normal dele, vai depender da espessura dessa camada de dióxido de titânio. Vou colocar uma imagem aí para vocês darem uma olhada. O eixo X está mostrando a espessura dessa camada de dióxido de titânio, e enquanto o eixo Y, a faixa de absorção de luz, né? Em cores de interferências vão surgir de acordo com a absorção de luz nessa espessura de camada de dióxido de titânio. As cores mais terrosas, como bronze, castanho, dourado e acobreado, elas são feitas com o revestimento da mica, como sempre, com óxido de ferro. Ele vai ter um índice de refração dos mais altos de todas essas substâncias. E ele precisa de uma espessura de 50 a 150 nanômetros de revestimento de dióxido de ferro. E é claro, esse é o processo básico para a obtenção de um pigmento brilhante, né? Você pode ir adicionando alguns corantes e outras substâncias para mudar a cor desse pigmento final. E também a diferença do tamanho de partícula que vai modificar a absorção de luz. E esse substrato aí de mica pode ser revestido com um monte de coisa. O povo é bem criativo na hora de criar maquiagens. Como eu disse, a mica é usada em 90% da produção de cosméticos e maquiagens, mas e os outros 10%? Então, esses outros 10% são a evolução tecnológica. A mica é um substrato natural, então ele tem certas impurezas. E eles conseguiram criar um substrato sintético capaz de substituir a mica na produção. Porém, ele é mais caro. A espessura do substrato é controlada com mais uniformidade, ele tem uma textura mais macia e suave na pele. Ele faz um substrato transparente sem cor que possa interferir no efeito visual. Tem uma melhor força colorística e pureza. E tem mais facilidade de criar o efeito Color Travel. Então os substratos sintéticos são bastante interessantes. E você precisa de pouca cor ou pigmento para dar cor para esse substrato sintético. Muito menos do que na mica. Vou deixar aqui para vocês uma imagem de comparação entre a mica natural e a sílica revestidos com óxidos metálicos. Como vocês podem ver, a diferença de refração é um pouco considerável. Você consegue 3 camadas no sistema óptico, diferente da mica, que são só 2. Aqui eu vou deixar também uma imagem mostrando para vocês como funciona essa coisa do Color Travel. De acordo com o seu ângulo de visão, você vai enxergar uma cor diferente. Também pode ser usado borosilicato. Sabe o que é isso? Partículas de vidro. Na verdade é um borosilicato de alumínio, que sim é derivado do vidro. Ele tem a característica de ter micropartículas mais estáveis e mais retinhas em comparação com a mica, o que deixa ele muito mais reflexível. Você pode imaginar um espelho
e quanto mais retinho, mais lisinho ele for, mais ele vai refletir o que você espera. Como a mica não consegue ter esse padrão de partículas, de micropartículas tão certinho, ela não vai refletir tão bem assim quanto os substratos sintéticos, como é o caso do borosilicato de alumínio, que também é recoberto com as outras substâncias para criar os pigmentos. Enfim, esses são alguns processos que a indústria dos cosméticos fazem para deixar a gente brilhante. E é assim que os iluminadores funcionam, como micropartículas de espelho refletindo a luz que bate em você. Eu exagerei hoje? Exagerei. Taquei na cara inteira? Taquei. E ficou estranho, não ficou? Nós não gostamos de brilho tanto assim. A gente precisa sim de um realce. Luz e sombra é o que faz a maquiagem se tornar tão interessante. Se eu falei alguma besteira nesse vídeo, sintam-se à vontade para comentar. Curte aí esse vídeo, deu um trabalhão para fazer. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com suas amigas. Vamos contar para elas por que o iluminador brilha, não é mesmo? E é isso aí, chuchuzos. Um beijo!